Mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Só que não tem mais campeonato, tá todo mundo de férias, tudo acabado. Na verdade, dos cariocas, o único que conquistou um título em 2017 foi o Flamengo do Carioca, porque o restante ninguém ganhou absolutamente nada. Não foi um ano dos melhores para os cariocas. O Fluminense ficou brigando ali até a quadra de última rodada para não ir para a Série B. O Vasco ficou derrapando, mas depois conseguiu uma gloriosa vaga na pré-Libertadores. De repente, o do Vasco foi até um ano positivo. O Botafogo fazendo uma grande campanha na Libertadores, mas acabou caindo para o Grêmio, que foi o campeão da Libertadores. No finalzinho, o Botafogo derrapou por falta de elenco. O Flamengo contratou, trouxe um montão de gente, mas o time não engrenou, não deu liga. Nego vaiou, perdeu a Copa do Brasil nos pênaltis. Tudo bem que foi nos pênaltis, mas perdeu. Chegou à final da Sul-Americana, perdeu fora, empatou em casa. Chegou a 3 finais, ganhou uma e perdeu 2, mas chegou à final. Aí vai do ponto de vista se o ano foi bom ou não. Para mim, o ano do Flamengo, apesar de ter chegado a 3 finais do Campeonato Carioca, ter ganho da Copa do Brasil e da Sul-Americana, se o time do Flamengo não tivesse feito as contratações que fez, eu falaria aqui que foi um ano bom. Mas para as contratações que o Flamengo fez, eu digo que o ano não foi bom. Poderia ter sido muito melhor. Mas em relação ao Vasco, Botafogo, Fluminense, o ano do Flamengo foi bom. Só que virou vice. Então, no geral, como eu falei aqui, por tudo que aconteceu no ano, o melhor foi o Vasco, que ninguém esperava e chegou à Libertadores. Os outros tinham outras ambições e acabaram não conseguindo. Mas vamos lá. A gente, nesse período agora de férias aqui, a gente vai falar dos burburinhos, contratações, quem está chegando, quem está saindo, esse monte de situações que tem a ver com 2018. Então a gente vai falar agora dos burburinhos, das situações do Vasco da Gama. O que está acontecendo no Vascão da Gama? A gente vai analisar aqui o Vasco da Gama, as principais notícias. Não vamos analisar todas, que algumas são muito mentiras e outras são mais certas. Exemplo, certo. O garoto Borges, que foi o artilheiro nas divisões de base do Vasco, ficou contundido 2017 inteiro e está voltando agora em 2018, vai começar na copinha aí e pode ser um grande reforço para 2018. O Vasco já contratou o volante de sábado. É mais um ali para compor elenco, não é nada demais, é mais um para compor elenco. Mas o grande problema do Vasco são dois. E um vai influenciar o outro. O grande problema do Vasco é a eleição. Quem vai ser o presidente? Por que eu estou falando isso? Porque a Libertadores para o Vasco começa mais cedo que para todo mundo. E o sonho da Libertadores para o Vasco pode terminar mais cedo. Com o time que o Vasco tem, sem contratações, dependendo de quem ele pegue nesse mata-mata, o Vasco não passa. O time do Vasco é fraco. O time do Vasco é nota 6. E quando joga bem é nota 7. Só. E para a Libertadores não basta. Nota 6, nota 7 não basta. O time do Vasco é fraco. Tem muita deficiência. Os outros também tem, mas o Vasco tem. Por quê? O Vasco precisa de um jogador com rapidez no meio e com criação. O Vasco precisa de pelo menos 2 atacantes de qualidade na frente, pelo menos 2. O Vasco na verdade precisa de um centroavante, um cara goleador. Precisa de mais um jogador rápido para jogar pelas pontas. Já tem o Paulinho para um lado, mas precisa de outro que não pode ser o Pikachu. Precisa de um jogador no meio com rapidez e mobilidade para criação de jogo. Apesar do Nenê correr para um lado, correr para o outro, se dedicar muito, mas ele não vai conseguir jogar bem o tempo inteiro, até por causa da idade. Precisa
de pelo menos uns 2 volantes. Veio de sábado, não sei se é esse o cara, mas precisa de mais um. A zaga ali está até controlada, mas precisava de um zagueiro e mais um lateral. Tá aí falando, contratando mais um outro goleiro estrangeiro, um chileno ali, de repente para o lugar do Martin Silva, que provavelmente vai estar convocado para a Copa, vai deixar o Vasco um bom tempo sem ele, de repente está contratando mais um, mas contratação o Vasco não fez. Só fez essa desse volante. É muito pouco, muito pouco. A sorte que o José Ricardo continuou lá. O José Ricardo está lá, ele já conhece a equipe, mas ele sabe que é pouco. Ele sabe que é pouco. Ele precisa, o José Ricardo, como a maioria dos times cariocas, de pelo menos 5 contratações. E dessas contratações, pelo menos 3 é para o ataque. 3 é para o ataque, sendo um meio e 2 atacantes. Sendo um de área e outro pelas pontas. Porque o time do Vasco é limitado. E a Libertadores começa logo agora. Eles vão estar preparo físico ainda em baixa. Tem muitos times que vão jogar Libertadores que estão no meio da temporada, porque o calendário deles, de alguns países, é igual o europeu. O do Brasil não, que é o contrário. O brasileiro vai estar vindo de férias. E tem alguns não. O argentino, por exemplo, ele vai estar na metade da temporada dele. Vai estar com exposição, vai estar com o gás todo. Então vai dar trabalho. E o Vasco, vou repetir, o Vasco com esse time, dependendo de quem ele pegue no mata-mata, o Vasco não vai passar. O Vasco precisa de pelo menos 5 jogadores. E jogadores com mobilidade. Principalmente para frente e no meio. Com mobilidade. Senão, não passa desse mata-mata, dessa pré-Libertadores. E principalmente o que vai atrapalhar isso é que o Vasco não sabe quem é o presidente. Vai continuar o reinado do Eurico Miranda? Ou a oposição ali, que a urna número 7 já foi cancelada, é ele que vai assumir? Só porque por causa dessa indefinição, o Vasco acaba ficando parado. O Vasco fica sem fazer nada. Ou seja, o Vasco está perdendo tempo. O Vasco só não está perdendo muito tempo porque ele está mantendo o técnico. Igual o Fluminense está mantendo o técnico, e o Botafogo talvez não mantenha o técnico. Se o Botafogo não manter o técnico, o Botafogo vai sair atrás. Dos 4, o Botafogo vai sair atrás. E o Flamengo também não sabe se o técnico vai ficar ou não. Parece que o técnico recebeu uma sondagem da seleção do Chile, que não vai para a Copa, ele fica, não fica. Também no Flamengo está um rolo danado, mas pelo menos tem uma quantidade maior de peças ali. Tudo bem que pode não ser as peças que o treinador queira, mas tem uma quantidade de peças maior do que no Vasco da Gama. O Zé Ricardo vai ter problema. Ele já participou da Libertadores, ele sabe que não é fácil. É a segunda Libertadores dele, e consecutiva. E ele sabe que esse elenco do Vasco é limitado. Precisa de jogadores com mais qualidade. Vou repetir. Um centroavante, um goleador, um jogador de velocidade pelas pontas, um jogador no meio de criação. Não vem me falar do Wagner. O Wagner é lento. Estou falando de um jogador de criação com mais mobilidade, que corra mais, que se movimente mais. Mais um zagueiro e um lateral. De preferência, um lateral esquerdo. De preferência, um lateral esquerdo. Porque pelo lado direito ainda dá para dar uma improvisada ali, dá para colocar, tem o Matos ali, mas pelo lado esquerdo fica mais complicado. Precisa de um pelo lado esquerdo. Mas o principal de todas as notícias do Vasco de hoje, metade do mês de dezembro, estamos aqui no dia 20. A principal notícia é a indefinição de quem é o presidente. Isso pode, em 2017, já findar o 2018. Porque dependendo do que aconteça nessa preparação, esse finalzinho de dezembro e início de janeiro, pode tacar uma pá de cal em todo o ano de 2018 do Vasco. Porque o planejamento vai por água abaixo, fica tudo muito aculhão, sem preparação, aí já vai a Libertadores por água abaixo, aí já não tem preparação direita, aí já tem o Campeonato Brasileiro, já tem a Copa do Brasil, ou seja, aí começa a embolar tudo e sem preparação, aí vão colocar a culpa no Zé Ricardo, aí ele não vai ter culpa.
ele não vai ter culpa nenhuma porque não deram condições nenhuma pro cara. Não estão contratando nada, quem está contratando é muito fraco. Na minha visão é fraco. Esse de sábado é médio. Na boa. Igual ele, o Vasco tem. Mas contrataram o cara. Na minha visão, contrataram ele, é um estrangeiro, mas igual a ele, aqui no Brasil tem pelo menos uns 5 ou 6. De repente veio numa molezinha aí e tem experiência justamente para Libertadores e pode ajudar. Mas a principal notícia é essa indefinição do Vasco em relação ao presidente. Isso pode prejudicar muito, muito todo o ano de 2018 do Vasco. Teria que se resolver isso logo. Mas, infelizmente, isso aí parece que ainda vai ter muito rolo, muito rolo. E o Zé Ricardo, tu vai ralar, né? Vai ralar porque parece que tu vai ficar com a banana na mão e vai ter que ir montando o time durante o campeonato. Depois, quem realmente for o presidente, aí que vai começar a fazer alguma coisa. Porque o Eurico já está contratando, tá? Mas o Eurico sai, assume o outro não está fazendo nada, porque não pode, não sabe se ele se não fica. Quando, se for o outro que assumir, aí sim ele vai pensar em contratação, vai pensar em outras coisas. Aí o Zé Ricardo vai ter que montar time no meio do campeonato. Então o Zé Ricardo vai com o que ele terminou. Ele vai para a Libertadores com o que ele terminou. E na minha opinião, com o que ele terminou, é muito pouco para disputar a pré-Libertadores. Vão ser jogos pesados, catimbados. Vejo preocupação. Com esse time só, penso eu, o sonho da Libertadores do Vasco pode terminar muito mais cedo. Vai ser uma pena pela falta de planejamento que de repente o Vasco vai ter. Meus amigos vascaínos, essa foi a minha análise por enquanto do que está acontecendo no Vasco. Não tem negócio de muita contratação. Na verdade, no campo futebol carioca não tem muita contratação de ninguém. Nem Vasco, nem Flamengo, nem Botafogo, nem Fluminense. Tem mais saindo do que chegando. Tem mais contratação. Nos outros você vê contratação. Aqui no futebol carioca, contratação mesmo. O Vasco fez essa aí de sábado. O Fluminense está tentando aí um troca-troca com o Ayrton Silva e o Sacha. O Flamengo nada, está voltando jogadores que estavam emprestados. Botafogo só está saindo, pode ser o Jair Ventura. Ou seja, o futebol carioca está muito atrás de todos os outros estados da federação. Então, complicado o futebol do Rio. Meus amigos vascaínos, essa foi a minha visão até agora. Acontecendo alguma coisa de relevância do Vasco da Gama, eu venho aqui no Resenha com Magalhães e faço a minha análise, a minha visão. Então curta, compartilhe, inscreva-se no canal, Resenha comigo. Tamo junto, um abraço, tchau.